Olá pessoal, essa é a nossa aula sobre hipérbole, fechando aí as 3 aulas sobre cônicas. Nós já falamos da parábola e já falamos da elipse. Agora nós vamos tratar a hipérbole. Então, muitos conhecimentos nós vamos utilizar vistos anteriormente, como foi visto na equação da parábola, na equação da elipse. Então, nós não vamos detalhar muito as contas. Se você tiver interesse em verificar as contas, você pode dar uma olhada nas aulas anteriores, que é feito de modo análogo. Bom, a hipérbole é o conjunto dos pontos do plano que, fixados dois pontos F1 e F2, eu vou ter que a diferença entre a distância do ponto P a esses pontos é constante. Então, nós vamos pegar o módulo da diferença, tá? Porque pode ser que essa distância seja maior e depois, se eu pegar um outro ponto, né, mais distante, por exemplo aqui, essa distância aqui seja menor. Então, por isso nós pegamos o módulo das distâncias. Então, nós temos que a distância para o primeiro ponto fixo, que lá na frente a gente vai ver que ele é chamado de foco, é C. A distância aqui para esses pontos aqui é chamado de A. Então aqui essa distância é 2A, esses pontos aqui vão ser chamados de vértices, tá? Então vou ter um ponto aqui e um outro ponto aqui. Esse aqui é o centro, ele é o ponto médio tanto dos vértices quanto o ponto médio dos focos. E aí nós temos que a distância de P a F1 menos a distância de P a F2 em módulo é constante. E essa constante é 2A. Por quê? Porque quando eu tiver um ponto bem aqui, né, bem no vértice, que é um ponto da minha hipérbole, ele vai satisfazer também essa questão aqui, visto que essa distância aqui é A. Tá? Então a distância daqui até aqui, essa diferença aqui para os focos vai dar igual a 2A. Muito bem. Bom, então, como eu havia dito, essa é a definição, né? Sejam F1 e F2 dois pontos do plano e seja 2C a distância entre eles. Como nós vimos lá, a distância entre os focos é 2C, visto que a distância do centro ao foco é C. Hipérbole é o lugar geométrico dos pontos do plano, cuja diferença em módulo das distâncias a F1 e F2 é constante igual a 2A. Agora nós temos que 2A é menor que 2C. Antes, lá na elipse, nós tínhamos que A era maior que C, e aqui nós temos que A é menor que C. Vamos aos elementos, então, da nossa hipérbole. Semi-eixo A. É esse semi-eixo aqui, ó. Eu tenho esse semi-eixo, é chamado de semi-eixo real. Esse aqui é chamado eixo real. Semi-eixo imaginário, esse aqui. Lembre que o semi-eixo real é o semi-eixo em que eu tenho os focos pertencentes a ele. Tá? Então, na mesma direção estão os focos F1 e F2, o semi-eixo real. A semidistância focal é a distância do centro ao foco. E a distância focal é a distância entre os focos. Note que o centro é o ponto médio entre os focos. Então, a distância entre os focos é 2C, a distância do centro ao foco é C. Eixo real. O eixo real é a distância 2A aqui, né? Nós temos a distância 2A e é esse eixozinho aqui. O eixo imaginário é 2B e aí nós temos essa parte daqui para cá. Bom, nós temos uma relação que é a seguinte. Aqui, essa distância é A, né? E essa distância aqui no eixo imaginário, esse B, ele satisfaz a essa relação aqui, ó. A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. Então, ele foi criado aqui, nesse eixo imaginário, de modo a satisfazer a essa equação. Porque C, nós sabemos que é a distância do centro a um dos focos, né? O A, nós sabemos que é a distância desse vértice aqui até o centro. Agora o B, ele fica determinado por conta dessa equação. Tá? Então é assim que a gente obtém o B. Então nós temos aqui essa relação
onde aqui eu tenho um triângulo retângulo, então essa parte aqui, que é a hipotenusa, vai ser o C, essa aqui o A e esse aqui é o B. Então lembre-se agora que nós temos uma relação diferente daquela relação que nós tínhamos na elipse. Agora a hipotenusa é o C. A excentricidade continua a mesma fórmula lá, que é C sobre A. Mas agora, como C é maior do que A, nós temos que a excentricidade agora é maior que 1. Antes, na elipse, a excentricidade era um número menor ou igual a 1. Bom, o primeiro caso para a equação da hipérbole. Aqui nós temos agora que o eixo imaginário é vertical e o eixo real é horizontal. Então, nós vamos nos referir sempre, o que vai servir de referência é o eixo real. Então, se o eixo real for horizontal, a hipérbole tem esse aspecto aqui, ó, com essas curvas voltadas aqui para a direita e para a esquerda. Nós vamos deduzir agora a equação da hipérbole. Então, se eu tenho um ponto qualquer aqui, P, que eu estou chamando de XY, eu vou ter aqui que os focos eles vão ter as seguintes coordenadas. Ó. Esse foco aqui no X é C e no Y é 0. E esse outro aqui vai ser menos C e no Y 0. Então, eu estou aqui com os focos, ó, menos C 0 e C 0. E aí nós vamos fazer aqui, utilizar a definição. Então a distância de P a F menos a distância de P a F2 em módulo vai ser igual a 2A. E aí a gente vai usar a definição, vai tirar a raiz e vai chegar fazendo as contas, assim como nós fizemos várias contas lá para a elipse, aqui na hipérbole nós vamos obter a seguinte equação. X ao quadrado sobre A ao quadrado menos Y ao quadrado sobre B ao quadrado é igual a 1. Note que o que a gente precisa saber é o seguinte. Ficou muito parecido com o da elipse, só que nós temos um sinal de menos. Aí muito cuidado nessa hora. Por quê? Porque agora nós não sabemos quem é maior, A ou B, como lá na elipse. Tanto faz, pode ser A ou B. Mas o que vai acontecer é o seguinte, que a gente tem que prestar bastante atenção. Se o eixo real for horizontal, a parte do x fica positiva e, além disso, o a ao quadrado fica na parte do denominador do x ao quadrado. O resto, o y vai ser negativo e aqui no denominador vai ficar o b. Só isso. Então, eixo real horizontal. No segundo caso, que o eixo real é vertical, nós chegamos, fazendo as contas de modo análogo, nós chegamos a esse resultado. Y ao quadrado sobre A ao quadrado menos x ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. A parte positiva agora fica com y e o A ao quadrado ele é o denominador da parte do y. Então, basicamente, é isso que nós temos que memorizar. Tem o caso também da hipérbole equilátera. A hipérbole equilátera quando A é igual a B. Então, nos enunciados vai dizer, considere a hipérbole equilátera. Então, você já sabe que A é igual a B, e aí muitas informações, muitas contas ficam simplificadas. Nós temos também as retas assíntotas, que são as retas que vão se aproximar, que vão tangenciar aqui a hipérbole. Nós temos aqui uma que tem um coeficiente angular positivo e a outra aqui com coeficiente angular negativo. A gente, fazendo as contas aqui para calcular coeficiente angular, nós vamos ter que o coeficiente angular da reta, que eu estou chamando de M, vai ser mais ou menos B sobre A. Isso no caso do eixo real ser horizontal. Então a equação, quando ela está conversa na origem, é y igual a mais ou menos b sobre a x. Isso, eixo real horizontal. Quando o eixo real for vertical, nós vamos ter que o coeficiente angular inverte. Então eu vou ter mais ou menos a sobre b. E aí a equação das minhas assíntotas conversa na origem vão ser y igual a mais ou menos a sobre b x. Não é mais esse caso, o eixo real é vertical, ok? Então, fiquem atentos. Eixo horizontal,
y é igual a mais ou menos b sobre ax. E eixo real vertical é y igual a mais ou menos a sobre bx. Vamos ver aqui o nosso primeiro exemplo para a gente resolver. Determine a equação da hipérbole de foco f1, 5, 0 e f2, menos 5, 0 e vértice v1, 3, 0 e v2, menos 3, 0. Bom, para resolver esse problema, nós vamos fazer um esboço aqui da nossa hipérbole para ajudar aí a desvendar a equação, porque ele está querendo o que? A equação da hipérbole. Observe que os focos menos 5, 0, vou colocar bem aqui, imagine que aqui é o menos 5, 0, esse ponto aqui. Então aqui eu tenho o f2, menos 5, 0. O f1 é 5, 0, então vou colocar aqui o f1, 5, 0. Já tem os focos. Eu já sei que a distância C aqui, porque aqui é o ponto médio entre esses dois pontos. Então aqui é o centro é a origem. Então, como os focos estão aqui sobre o eixo X, aqui é o Y, né? Eu já sei que o eixo real é horizontal. Então, não tem jeito. A equação é da forma x² sobre a² menos y² sobre b² igual a 1. Já sei também que essa distância aqui é o C. A distância aqui do centro para cá é C. E quem é C? Ora, se aqui é o ponto 5, 0, né? Esse aqui é o ponto 5, 0. Essa distância C aqui é 5. Então já sei que C é igual a 5. É uma outra informação. Outra coisa que foi dado foram os vértices 3, 0 e menos 3, 0. Então, vamos supor que aqui é o ponto 3, 0 e aqui o menos 3, 0. Esse aqui é um vértice e esse aqui é outro, né? Esse aqui seria o A1 e o A2, por exemplo, tá? Então, aqui, na verdade, ele está chamando de V1, né? Aqui o V1 e aqui eu tenho o V2. Muito bem. A minha hipérbole, ela está mais ou menos assim, então, né? O vértice está passando aqui assim e ela está passando aqui, então. Essa aqui é mais ou menos o esboço da minha hipérbole. Muito bem. Só que eu sei que a distância daqui para cá é A. Essa distância para o vértice aqui é A. E como aqui é o ponto 3, 0, esse tamanho aqui é 3. Então já sei o quê? Que A é igual a 3. Com a informação do A e do C, eu consigo encontrar quem é o B. Porque eu sei que tem a relação C² igual a A² mais B². Então, B² vai ser igual a C² menos A². B² vai ser igual a C². C é 5, eu vou ter 25. Menos A². A é 3, eu tenho 9. Então, B² é igual a 16. Então, eu preciso disso porque vai aparecer B² aqui. Então, eu substituo. Como é que vai ser a equação da minha hipérbole? x² sobre a² 9, menos y² sobre b² 16, igual a 1. Pronto. Resolvi aí e encontrei a equação da minha hipérbole. Note que foi fundamental nós fazermos o esboço aqui do gráfico, porque nós encontramos quem é A e quem é C através da informação do foco e do vértice. Então isso foi fundamental. Outra coisa é que nós verificamos que a equação era dessa forma. x² sobre a² positivo. Por quê? Porque nós verificamos que o eixo real é horizontal. Então a equação é dessa forma. Vamos para o próximo? Determinar a equação da hipérbole de focos f1, 0, 4 e f2, 0, menos 4, sabendo que o comprimento do eixo real é 6 unidades. Então, para resolver aqui, é importante nós fazermos o esboço do gráfico. Ele nos dá algumas informações, x e y aqui. Então, observe, f1 é 0,4. Então, vou marcar aqui 0,4. Esse ponto aqui, f1, primeiro foco. O f2 é 0, menos 4. Então, vou marcar aqui o f2. Tá?
Então eu tenho aqui 0, menos 4, e esse ponto aqui é o 0, 4. Ok, já tem os focos. Então, de cara, eu já tenho duas informações. Primeiro, que o eixo real é vertical. Então, se o eixo real é vertical, a equação da hipérbole é y² sobre a² menos x² sobre b² igual a 1. A equação é desse tipo. Outra coisa que eu tenho é o valor do c, que é a distância do foco até o centro. O meu c vai ser igual a 4, que é justamente essa distância daqui para cá, 4 unidades. Agora, ele deu mais uma informação, sabendo que o comprimento do eixo real é 6 unidades. O eixo real é 2A. 2A é igual a 6. Então, eu tenho que A é igual a 3. Com essa informação do A e do C, eu encontro B. Eu tenho que C² é igual a A² mais B². Então, B² vai ser igual a C², que é 16, menos A², que é 9. Então, B² vai ser igual a 7. E aí eu já deixo aqui, porque eu vou precisar só do B². Então, vamos lá. Como é que vai ficar a equação? Y² sobre A², que é 9, menos x² sobre B², que é 7. Isso aqui é igual a 1. Pronto. Aí nós já temos resolvido aí o nosso problema, que ele pedia a equação da hipérbole. Então a equação é essa daqui. Lembre que foi novamente fundamental nós fazermos o esboço aqui, para nós descobrirmos que era o eixo vertical, que era C aqui, né, e o A que foi dado através dessa informação que o eixo era 6 unidades. Então nós descobrimos que era 3, então com C e com A nós descobrimos o B e resolvemos aqui a equação. Agora, se o eixo não está na origem, né? Então, se eu tenho esse caso aqui, que eu tenho o eixo real horizontal, mas que aí eu estou com o centro fora da origem. Vamos lembrar como foi feito lá na elipse. Nós temos, por exemplo, que esse centro aqui está na coordenada HK. Então, o centro ele tem coordenadas HK, e aí, onde tem x, nós substituímos por x menos h, e onde tem y por y menos k. Só fazendo a translação de eixo, como foi feita lá na parábola e na elipse. Então você dê uma olhada lá na parábola e elipse, como é que foi feita a translação de eixo. É modo análogo. Então, se o eixo é horizontal, no primeiro caso, o eixo real é horizontal, nós temos que a parte do x é positiva, só que agora vai ficar x menos h, e o a fica embaixo da parte positiva sempre, né? O a². Quando nós tivermos agora o eixo real vertical, nós vamos ter o centro HK, e a parte agora positiva é a parte relacionada ao y, e o a fica sempre embaixo da parte positiva. Muito bem. Com essas informações aqui, nós podemos resolver agora problemas com hipérboles com centro em qualquer lugar do plano. Vamos lá? Vamos resolver então aqui exemplos relacionados a esse tipo de problema. Determine a equação da hipérbole de vértice A1, 1 menos 2 e A2, 5 menos 2, sabendo que f, né, que é 6 menos 2, é um foco. Então foi dado um foco e dois vértices aí da minha hipérbole. Note que é importante, é fundamental você fazer o esboço aqui com essas informações. Para quê? Para nós tirarmos as informações. Primeira coisa que eu quero saber é se o eixo é vertical, né? O eixo real é vertical ou se é horizontal. Então, como é que eu sei isso? Através da marcação desses vértices aqui. Vamos marcar esses vértices aqui, ó. 1 menos 2, o primeiro. Então, 1, aí marca aqui, menos 1, menos 2. Esse aqui é um vértice já, que eu estou chamando de A1. O outro é 5 menos 2. Então, eu ando aqui, ó. 1, 2, 3,
4, 5, menos 2. Menos 2 já está marcado aqui. Vem aqui assim. Muito bem. De cara, nós já percebemos que o eixo real é horizontal. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho y. O eixo real é horizontal. Ótimo. Então, nós já sabemos também o seguinte. Quem vai ser o centro? O centro é o ponto médio entre a 1 e a 2. Então, aqui eu tenho um ponto. Esse aqui é o ponto 1 menos 2. E esse aqui é o ponto 5 menos 2. Então, como eu sei que é o ponto médio, basta eu encontrar o ponto médio aqui. Então, vai ser esse ponto aqui, ó. Que é o ponto. Aí eu faço, ó. 1 mais 5, 6, dividido por 2, 3. É esse ponto aqui. 3 menos 2. Então, eu descobri quem é o centro aqui da minha hipérbole. É o ponto 3 menos 2. Basta você fazer o ponto médio entre a 1 e a 2. Tá? Lembrando aqui a fórmula do ponto médio, né? O xm vai ser igual ao x1 mais x2 dividido por 2. E o ym é igual a y1 mais y2 dividido por 2. Nesse caso aqui, o ponto médio, nós calculamos 1 mais 5 sobre 2. Isso daqui deu 3. E aqui, como os dois são menos 2, olha o que vai acontecer. O y1 e o y2 são menos 2. Você vai ter menos 2 mais menos 2 sobre 2. Né? Então vai dar menos 4 dividido por 2, que é o próprio menos 2. Deu ele mesmo. Por isso que ficou menos 2 aqui. Então nós temos C igual a 3 menos 2. Ótimo. Lembre que nós já sabemos também o foco. O foco ele tem coordenada 6 menos 2. Então aqui é 5, bem aqui é o 6. Então o foco está bem aqui, ó. 6 menos 2. Aqui o foco. Tá? Então ele tem coordenada 6 menos 2. Muito bem. Se esse foco aqui tem coordenada 6 menos 2, a distância do foco até o centro, nós temos que ver qual é. Ó. Aqui é 6 e aqui é 3. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. Então a distância do centro aqui para o foco é 3. Então eu tenho que o meu Czinho, o valor de C, é igual a 3. E o valor de A? O valor de A é a distância do centro até o vértice. Então tem quanto aqui? 1, 2. Então A é 2. Com isso nós descobrimos quem é o B. Nós sabemos que B ao quadrado é igual a C ao quadrado menos A ao quadrado. Então B ao quadrado vai ser igual a 9, que é o C ao quadrado, menos 4, que é o A ao quadrado. Então B ao quadrado vai ser igual a 5. Bom, nós já sabemos que a equação, ela é a equação que respeita o eixo real horizontal. Então ela é da forma x menos h ao quadrado sobre a ao quadrado menos y menos k ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Vamos lá. O centro aqui é h e aqui é k. Então eu sei que h é igual a 3 e que k é igual a menos 2. Então eu vou substituir aqui. Nós vamos ter x menos 3 ao quadrado sobre a ao quadrado, então sobre 4, menos, aqui nós vamos ter y menos k, menos 2, então vai ficar mais 2, ao quadrado, sobre b ao quadrado é 5, igual a 1. Pronto, nós encontramos aqui a equação da nossa hipérbole. Bom, nesse caso aqui o problema não pediu, mas como é que seriam as equações das assíntotas? Lembre que as assíntotas, elas vão ser da seguinte forma: y menos k, porque agora eu estou fora da origem, certo? Igual
A mais ou menos B sobre A, que multiplica x menos h. Então, y menos k, eu vou ter y mais 2 igual a mais ou menos b sobre a. Então, b é raiz de 5, porque b ao quadrado é igual a 5. E a é 2, que multiplica x menos h, que é 3. Então, essas aqui seriam as equações das minhas assíntotas, tá? Só para ficar bem claro aí que nós não esquecemos das assíntotas, tudo bem? E nesse caso, como o nosso centro ele está fora da origem, eu tenho que também fazer a translação de eixo, tá? Então aqui ficou x menos 3 e aqui ficou y mais 2. Se você quiser desmembrar isso daqui, né, multiplicar e isolar o y, tudo bem. Mas já fica aqui a cara das nossas assíntotas, tá bom? Outro exemplo, determine a equação da hipérbole de vértice mais ou menos 4, passando por P, que é 8, 2. Novamente, nós vamos fazer um esboço aqui, para termos uma ideia da situação. Então, note agora que aqui eu tenho dois pontos, né? Eu tenho 4, 0 e tenho menos 4, 0. Então, vou marcar aqui, ó, 4, 0 e menos 4, 0. Os dois vértices. Então, outra coisa que nós temos é o ponto 8, 2. Então, aqui é 4, vou andar aqui o dobro aqui, 8 e 2. Se aqui for 4 também, né, aqui é o 2. Então, seria esse ponto aqui, ó. Esse ponto, 8, 2, é um ponto que ele pertence aí à hipérbole. E esse aqui é um vértice. Então, a hipérbole, ela está mais ou menos assim, ó, o esboço dela. E estaria mais ou menos assim para cá. Bom, uma coisa que nós temos é o seguinte. Eu vou chamar aqui de A1, tá? Só para... E aqui de A2. Nós já sabemos que o centro é o ponto médio, então o ponto médio aqui vai ser a origem. Então já sei que essa minha hipérbole tem centro na origem. Tudo bem. Já sei também essa distância aqui que é o A. Quanto é que é o A? O A vai ser igual a 4, que é a distância do vértice até o centro. E aí, eu não tenho informação do foco, não tenho nada agora, por enquanto, certo? Mas ele deu esse ponto aqui, esse ponto ele está na minha hipérbole. E eu sei que o centro está na origem. E, além disso, eu sei também que o eixo real é horizontal. Então a equação dela é assim, x ao quadrado sobre a ao quadrado, que eu já sei aqui que é 16, menos y ao quadrado sobre b ao quadrado, que eu ainda não sei quem é o b, igual a 1. Mas ele diz que esse ponto está na hipérbole. Então, se eu substituir esse ponto aqui, o resultado tem que dar 1, porque ele está na hipérbole. Então, vamos lá. Então, eu vou ter aqui x igual a 8 e y igual a 2. Então, aqui vai ficar 8 ao quadrado sobre 16, menos, aqui eu vou ter 2 ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1. Note que aqui eu tenho 8 ao quadrado e aqui eu tenho 4 ao quadrado. Então, só para simplificar a nossa conta, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar 8 sobre 4, isso aqui tudo ao quadrado, que é a mesma coisa, tá? Eu tenho 8 ao quadrado, aqui eu tenho 4 ao quadrado, menos, aqui eu vou ter 4 sobre b ao quadrado, igual a 1. Só para facilitar a nossa conta. 8 dividido por 4 dá 2. 2 ao quadrado, 4. Então eu vou ter 4 menos 4 sobre b ao quadrado, igual a 1. Vou passar para cá. Então eu vou ter 4b ao quadrado menos 4 sobre b ao quadrado igual a 1.
Então, 4b ao quadrado menos 4 igual a b ao quadrado. 3b ao quadrado é igual a 4. Então, b ao quadrado é igual a 4/3. Pronto. Basta agora eu substituir aqui. Então, como é que vai ficar a equação? A equação vai ser x ao quadrado sobre 16 menos y ao quadrado sobre 4/3 igual a 1. Essa aqui é a equação da minha hipérbole que nós estávamos atrás. Bom, pessoal, era isso que nós tínhamos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Com essa aula nós encerramos aí a parte de hipérbole e todos os estudos das cônicas, né? Nós fizemos o estudo da parábola, da hipérbole e da elipse. E aí, você aqui nessa página, você consegue fazer o download dessa aula, consegue também exercícios, lista de exercícios para você treinar. E aí, qualquer dúvida, qualquer sugestão que você tenha, coloca aí no nosso canal, tá? Dá uma curtida, dá um like aí, toca o sininho para você ficar por dentro das notícias, se inscreva também no canal e indique aí para os seus colegas, para que vocês melhorem o conhecimento de vocês no assunto. Até a próxima!